Muito bem, estamos aqui mais um Mike Billings Consulting. Desta vez com o Diogo, não é, Diogo? Exatamente. Aqui esta cena é Fun, Fresh and Free, é o meu tagline do Conversas. Certo. E eu se calhar começava, Diogo, por tu me contares pronto, porque é que estás aqui e qual é a razão principal e um bocado da tua história também seria interessante. Está bem, desde o início, não é? Isso, com calma, foi uma coisa tranquila. Certo. Olha, eu vim cá por uma questão de logística. Quando tu disseste que acreditavas que a logística é a base e que apostaste muito nisso. Isso, nós na Prozis apostamos muito na logística, certo. sem dúvida. Eu giro neste momento um negócio familiar, sou o Diogo, tenho 26 anos. 26. Nunca pensei muito sobre ter um negócio, digamos assim. Eu sou licenciado em Economia, mestre em Gestão de Serviços. Estudei cá no Porto e chegou ali uma altura, era profissional de handball, jogador profissional de handball enquanto estudava. Profissional? Certo, eu jogava na Primeira Liga Portuguesa. Ok, em clube? Joguei no Sporting da Horta, nos Açores, no Avanca, Ismael, Fogo Porto. Então vivias mesmo lá para jogar? Fui viver para os Açores, tive 1 ano e meio. Okay. Tive lá 1 ano e meio. E entretanto vim-me embora e decidi abraçar o projeto da minha família. A minha família é de Aveiro. Muita da minha família. Temos uma empresa de materiais de construção com 86 anos já, em Águeda, na zona de Águeda, uma zona com uma indústria muito forte. E nós somos muito conhecidos no comércio local. Ok. Eu regressei dos Açores, estava para ir trabalhar para outra empresa, mas disse não, agora acho que é a altura. Eu tinha terminado o mestrado enquanto estava nos Açores. Aproveitaste para estudar? Aproveitei remotamente, foi na altura do Covid e tive muita sorte. Tá sei que não foi o melhor para algumas pessoas, mas para mim correu tudo bem. Tiraste o melhor da situação. Exatamente, consegui acabar remotamente, entreguei a tese, voltei e abracei o projeto. Uma realidade totalmente diferente, uma empresa com 26 funcionários, uma pequena empresa, digamos assim, com uma faturação de cerca de 6 milhões. Pronto, e a aprendizagem, ou melhor, sempre soube que a universidade não nos ia preparar da melhor forma. Já abordaste isso, sei que já abordaste isso. Sim. Também não quero muito entrar por aí. Não, eu acho que a universidade serve para tu aprenderes pelo menos a aprender alguma coisa, sozinho, não sei. É isso. E no fundo, aprendes, mas não aprendes por uma pequena e média empresa, que é a grande maioria em Portugal. É isso. Encontrei uma série de desafios já há 2 anos para cá, mais ou menos. E a minha conversa era nesse sentido, para melhorar alguns processos. Pronto, tenho algumas dúvidas, como é normal. Estou a adaptar o meu caminho, estou numa fase em que estou ainda a adaptar, estou a experimentar. Exato. E nesse sentido. E como é que nunca acaba essa fase? Nunca. É isso. tenho aprendido. Porque a vida é assim. É um bocado por aí. Top. Olha, podes pôr um bocadinho mais baixo aqui o meu coisa? Então, explica-me uma coisa. Vocês vendem material de construção, certo? Ou seja, comercializam? Comercializamos, exatamente. Ou seja, vocês compram o produto chega-nos acabado e nós expedimos. Expedem ou tem um showroom onde as pessoas... Exatamente. Temos ainda uma drogaria antiga. Vou-te só contar um bocadinho da história da empresa, como é que chegámos até aqui. Nós nascemos nos anos 30 com uma drogaria local. A Águeda é muito forte ao nível das ferragens, produz muito e importa também, e nós vendíamos esse tipo de material, fomos crescendo. Mais ou menos nos anos 80 criámos uma loja com um tamanho considerável e com showroom. Já vamos na 4ª geração. O meu pai entra nos anos 80, 90 e é aí que implementa a parte que é o nosso core do negócio agora, que é pavimentos e revestimentos e sanitários. Ok. Será que eu estou a falar bem quando é tipo, tu chegas a um showroom, tens diferentes exposições, certo. Falas com o vendedor, dizes o que queres fazer. Exatamente. Só que temos também... Fazem um desenho? Ou não, tem que chegar os arquitetos e os decoradores. Exatamente, certo, era isso. Nós temos essa vertente do showroom, temos um showroom com 2 andares e no primeiro e segundo andar. Isso. No resto do chão temos uma loja, drogaria, onde vendemos tintas, ferramentas, ainda vendemos ao parafuso, que é uma cena brutal, que tu dizes assim, opa, isto não vale a pena, vale, porque a malta ainda lá vai, ainda é conhecida por isso. E vão comprar um parafuso. Um parafuso. Eu tanto posso vender uma máquina que te custa 2.000 euros, como posso vender um parafuso de 1 cêntimo. Nem 1 cêntimo, só custa 1 cêntimo porque não dá para custar menos. Estás a perceber? Mas é fixe, é um desafio fixe. Temos armazéns também numa zona perto da cidade. Ou seja, vocês compram e estocam?
Exatamente, fazemos estoque. Vocês fazem estoque, não vendem só por encomenda? Também vendem por encomenda, mas também tem uma quantidade de estoque. Eu conheço empresas desse tipo. Há muito. Há muito e são super úteis, que uma pessoa quer os materiais para construir e vais lá ver os materiais e tal. Depois, isto aqui tem estoque, isto aqui faz um preço melhor. Faz um preço melhor, a fábrica é aqui ao lado, até levanta direto na fábrica, a fábrica entrega. Quando a fábrica tem tipo promoções, vocês aproveitam para comprar a preço melhor, não é? Exatamente. Para aumentar a margem. Exatamente. Jogamos um bocado com isso, é uma empresa super comercial. Pronto, e mesmo os nossos armazéns servem de ponto de atendimento. As empresas que eu conheço dessa área são muito competitivas, aquilo é muito virado para o preço, não é? Muito. Há muita... King mesmo. Price is king. É mesmo, é um negócio, margens reduzidas, não é? Distribuição, revenda. É preciso saber comprar bem. Exatamente. Não é? Acho que sim. É muito o segredo do vosso negócio. Acho que isso de comprar bem é um bocadinho universal à maior parte dos negócios, mas sim, neste aqui... Eu acho que neste, porque é onde vocês produzem a maior parte do valor, não é? Exatamente. É na compra. Certo, e depois lá está, compramos, estocamos ou lá está, por encomenda. Isso. E depois temos vários tipos de clientes, no fundo. Temos tanto o construtor, o arquiteto, o engenheiro, o canalizador, o aplicador de cerâmica. Pode ser o particular. Lá está. Eu conheço. Mesmo assim, ainda temos um público também interessante que são a indústria, digamos assim, as empresas industriais da Águeda compram-nos muito material consumível, percebes? Desde tintas que usam no dia-a-dia, parafusos. Temos aí, que representa menos no nosso negócio, mas sim, temos um bocadinho esse público-alvo. Está percebido? Percebeste. Muito bem. E então, que dúvidas é que tens? Tenho várias. Manda aí. Olha, a primeira era assim um bocadinho mais macro. Isso. E vem no sentido de mais de 50% da nossa faturação se voltar para a construção, seja através dos construtores, seja do pequeno construtor a uma grande construtora nacional. Concorremos a obras públicas. Trabalhamos com arquitetos, com engenheiros. E como é que eu te vou tentar perguntar isto? A construção em Portugal, nós estamos a encontrar muita dificuldade com a mão de obra. Isso. Com a evolução da mão de obra. É escassa e ao mesmo tempo não é muito qualificada. Isso. E nós assistimos os produtos estão a evoluir. Os produtos, claramente, vamos lembrar da cerâmica, dos sanitários, novos sistemas de impermeabilização. Isso. E a mão de obra não está a acompanhar. Não está. E isto de um ponto de vista mais macro, por ser o meu público-alvo, como é que tu vês aqui o futuro da construção? Percebes? Tendo em conta este prisma, e se quiser juntar depois a parte da habitação que falaste... Sim, eu acho que está tudo um bocado misturado. Isso. Eu posso te transmitir a minha visão e ela pode estar certa ou não, claro. E também transmito-te... porque é diferente noutros países. Tu falaste na qualificação, acho que é importante falar sobre isso. Eu começava já por aí e mandava já aqui uns bitites sobre porque é que não há qualificação na construção em Portugal. A razão é porque não se paga o suficiente. É tão simples como isso. Eu vejo, sinceramente, gente a trabalhar, a fazer trabalhos que eu não consigo fazer. Vamos ser claros, eu não tenho a competência genética para conseguir executar o trabalho que aqueles homens fazem, ou se calhar tinha que treinar muito para ganhar força suficiente e estamina, não é? Largar o teclado e o iPad. Não estás preparado? Não estou preparado, já tentei. Sim. Só por uma vez pedi um barbequim e disse, tinha um campo de ténis, eu vou desfazer este campo de ténis todo com um barbequim. Mas Miguel, nós temos uma máquina em 5 minutos. Eu, calma, sou eu que vou fazer isto, o barbequim. Vou experimentar. Manda-me o barbequim. Eu peguei no barbequim, fiquei ali 5 minutos e arrebentei mais ou menos, sei lá, meio metro quadrado. E o meu cérebro abanou de tal forma que eu disse, não, isto não dá para mim. Eu acho que vou ficar com algum problema mental, não é? Porque isto aqui não pode estar-me a fazer bem. E voltaste para o computador e... Eu voltei para o computador e ficou lá para aí um ano um buraco até que alguém resolveu fechar. Isto para dizer o quê? Para dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, os construtores ganham muito dinheiro. Um homem que seja carpinteiro, pedreiro, ganha uma fortuna. Quando uma fortuna estamos a falar, sei lá, 60, 70 mil dólares por ano, não é? 7, 8 vezes mais do que em Portugal. Não, são pessoas que, quando começas a ganhar esses ordenados, podem se dedicar à formação, podem ganhar mais competências, atrás também um tipo diferente de pessoas. Para todos os efeitos, o pessoal da nossa construção, os operários, são de zonas mais simples, sem formação. Parece que muitas vezes foi o que conseguiram arranjar, apesar de hoje
um bom picheleiro, um bom eletricista, cuidado, é difícil, ganho muito dinheiro já. É verdade. Cuidado. E já sabemos gente com muita formação, mas do passado vem muito esta cena, não é? E agora, se nós dizemos que a mão de obra está cara e eu estou a dizer que ela ainda tem que ser mais cara, tu vês a problemática que tem aqui. Certo. O pessoal muitas vezes se preocupa qual é o problema das casas. Miguel, porquê é que não há casas em Portugal? Não há casas em Portugal, não é por não haver construtores, ou por não haver material, ou por não haver gente para trabalhar. Não há casas em Portugal porque não há dinheiro para comprá-las. O standard de casas que é exigido pelo governo, o nível de isolamentos e materiais e a própria especulação do limite que se cria aos sítios onde tu podes construir, torna as casas, depois para todos os componentes de produção e o lucro que é preciso ter para quem arrisca e todas essas coisas, fica num preço que é impossível de ser consumido por um ordenado normal em Portugal. Certo. Portanto, e repare, e não ontem falava sobre isto no outro podcast, que era o problema da imigração. E tu já vais perceber que implicações é que isto vai ter também no teu negócio. Okay. Que é, a imigração para mim, os imigrantes para mim são as pessoas mais incríveis que há, é a primeira coisa. Quem muda do seu país para trabalhar, é preciso ter muita força, muita vontade. Tu de certa forma foste um bocado imigrante, foste para os Açores. Não é a mesma coisa, não é tão agressivo, mas sente-se. Não estás na família, estás sozinho, tens que lutar, não é? Estás a perceber a cena. Eu admiro muito, mas o que está a passar-se em Portugal é, nós estamos, como não temos uma economia robusta o suficiente por um montão de razões, certo. Muitas delas poderiam ser resolvidas com política fiscal, política financeira diferente, outra diferente de olhar para o mundo, valorizar a atividade privada como o máximo de uma economia. Como isso não acontece, estamos a dar formação às pessoas, as pessoas formadas vão embora. E como precisamos de mão de obra para as nossas fábricas de nível 1, aquelas fábricas que são básicas, certo. Ou processos industriais básicos, vamos falar, com todo o respeito que tenho, o têxtil. Têxtil não é o mesmo que fazer chips. É preciso ter essa noção. Claro. O pessoal de Bangladesh, a primeira coisa que qualquer economia não desenvolvida começa a fazer é têxtil. Certo. Logo a seguir começam a fazer construção. Percebes o que eu quero dizer? Aquela construção normal, não fazem prédios de 300 andares, não é? Ou, nem existe, mas percebes a ideia. Ou seja, as nossas indústrias de alto valor acrescentado que deveriam originar-se em Portugal, não temos essa possibilidade. Então nós estamos a importar esta mão de obra que é bem necessária, não qualificada, que faz com que os preços da mão de obra qualificada continuem a não qualificada, não possam subir para as pessoas terem dinheiro suficiente para comprar as casas. O problema continua. E é um ciclo. E eu não vejo solução, sou sincero. O que implicações é que isso tem? As implicações que tem no teu negócio, no meu entender, a minha visão é esta. As casas vão ter que sempre construir, vai sempre haver gente com dinheiro. Mas desculpa interromper-te. A construção que se vai gerando aos dias de hoje não é para comatar a necessidade da população. Não consegue. As pessoas não conseguem. Então, ok, e agora? Não há dinheiro. Ou seja, achas que dá para fazer casas por decreto? Achas que o governo consegue chegar ali e dizer quero 1 milhão de casas? Achas que elas aparecem? Não. Mas não aparecem. As casas não são feitas por decreto. Havia até alguma coisa, acho que era o Bloco de Esquerda, queria fazer 10 mil casas, ou não sei quantas eram, se era 10 mil, 100 mil. Sim, e na altura fazia as contas e disse, isso vai aumentar o preço das casas 30% de um dia para o outro. Certo. Ou 40%. Porque tu tens de resolver a parte dos fatores de produção, aquelas coisas todas. É muito mais... não é por decreto que as coisas aparecem feitas. O que aparece feito por decreto é eu quero coletar mais impostos. Aumenta os impostos, aquilo por decreto funciona. Agora, a produção não aumenta por decreto. Aumenta por um sistema de colaboração entre uma sociedade, começa a trabalhar, a produzir, não sei o quê. É um processo assim. É o capitalismo, digamos assim. Então o que acontece? Acontece que eu vejo, no meu entender, um mundo com inflação no futuro. Eu acho que a nossa segunda ronda, eu posso estar absolutamente enganado, mas acho que a segunda ronda de inflação virá no primeiro semestre do próximo ano. Certo. Também acho que este conflito armado que tem existido entre a Ucrânia e a Rússia, há um interesse muito grande da Rússia em fazer com que os preços dos combustíveis aumentem, não é? Porque eles ganham dinheiro, não é? Portanto, vamos imaginar, a segunda potência militar do mundo tem interesse em quebrar os fluxos de energia. Okay. Ou seja... Será que não vai acontecer?
Estás a perceber? Cobras os fluxos de energia, ainda produz mais pressão da inflação, não sei. Eu só acho que há muitas razões, eu tenho neste momento 4 ou 5 razões estabelecidas porque é que eu acho que vai haver inflação. Portanto, tu tens que dividir vamos dividir a tua situação em 2 situações. Uma, há inflação, outra não há inflação. Portanto, se houver inflação, significa que os ordenados vão continuar a aumentar continuamente, mas tudo o resto vai continuar a aumentar continuamente. Yeah. Portanto, os materiais vão continuar a aumentar, os ordenados vão continuar a aumentar e não, aquilo é um bocado, a única coisa que diminui é a dívida. Certo. A dívida do Estado diminui porque quando há inflação o maior devedor é o Estado. Beneficia. Portanto, quem tem também casas fica em vantagem porque as suas casas vão também diminuindo a dívida, porque se eles devem 100 mil euros hoje e se houver 10% de inflação, no ano seguinte só devem 90 e não pagaram nada. Certo. Certo? Também as coisas que estão agora a comprar também são 10% mais caras. Portanto, aí no teu negócio é muito importante, no meu entender, grandes níveis de stock. Se houvesse inflação, imagina, estocar, tu começas a trabalhar em the next in, first out. Yeah. Next in, aqui não ensinaram isto na universidade, porque nós não vivemos inflação há 40 anos. Porque o pessoal diz first in, first out, last in, last out, blá blá. São os modelos. O que eu estou a dizer aqui é next in, first out. Tu vendes ao preço da próxima coisa que vais comprar. Isto é muito importante tu compreenderes este conceito no teu negócio, porque há muita gente que a inflação perde dinheiro porque não tem esta noção. Então vou tentar explicar e simplificar. Certo. Imagina que tu tens 100 mil euros em stock, certo? Certo. E vendes esse stock durante esse ano por 110 mil euros. Certo. Tu ganhaste 10 mil euros, certo? Mas imagina que tu vais agora comprar mercadoria e ela custa 120. Falta-te 10 mil euros. Certo. Ou seja, tu tinhas o stock, foste comprar exatamente o mesmo stock e as contas de demonstração de resultados dizem que tu ganhaste 10 mil euros. 10 mil euros, mas na verdade... falta-te 10 mil euros de caixa. Vais ter que comprar alguma coisa, não é? Vais ter que comprar menos mercadoria. Tu estás a perder dinheiro sem dar por ela. É isso. É a diferença entre caixa e resultados. Quando há inflação alta, a mentalidade dos empresários tem que mudar. Por isso, tu tens que vender ao preço da tua expectativa a que vais comprar. Tu imagina, compraste a 100 e tu deixas de vender a 110. Tu pensas assim, quanto é que vai custar a seguir? Custa 120. Então eu vou vender 130. E tu pensas que ganhas 30, mas não ganhas 30. Porque quando fores comprar a mesma mercadoria já, estás a perceber? O importante em inflação é ter negócios que são cash flow positivos. Certo. Porque senão tu trabalhas anos e anos, pagas impostos e ganhaste bola. Está tudo no mesmo sítio do princípio, está tudo no stock. Certo. Estás a perceber? Isto é muito importante esclarecer isto às pessoas. Este conceito de se houver inflação, como é que eu lido? Outro fator importante é no conceito de tu dizes assim, mas eu não vou vender porque os outros vão estar a vender 110, eu quero vender 130. Não te preocupes. O stock deles vai acabar. Vai chegar à altura deles, claro. E tu ficas tranquilinho. Sim. Agora, estás a vender para depois, quando vais comprar, ainda ficas com menos material do que aquilo que compraste. Certo. Isso é trabalhar para aquecer. Não, isso é trabalhar para perder. Certo. Que é diferente. E digo-te já, conheço grandes empresas faturar muitos milhões de euros que não compreendem este conceito. E, por exemplo, eu faço os meus estudos macro e depois transmito ao pessoal da Prozis. Não é? Pessoal, vocês devem comprar nesta altura, devem ver nesta altura, façam isto assim, eu sei que mais. Certo. E tipo... Então, o que é que uma pessoa faz? Quando está toda a gente com medo de comprar, nós estamos a comprar. Quando está toda a gente com medo de... quando a gente está com medo que não vai haver produto e está toda a gente a comprar, tu estás a tirar o pé do acelerador. Mas tem decorrido sempre bem esse processo? Provavelmente... Sim, ou seja... É um bocado fácil compreender quando é barato ou quando é caro, não é? Ou seja, nós temos matérias-primas que têm variações de 300% no ano. Okay. Não sei se vocês acontece isso. Agora já não. Aconteceu no início do Covid. Foi o nosso caso também. Telha, 3 vezes mais caro. Certo. Triplicou, sim. E depois há um fenómeno que... Eu vou-te explicar como é que aconteceu connosco e a ver se acontece o mesmo contigo. Certo. Que foi assim, eu assisti... veio o Covid. Primeira coisa... Toda a gente, não se vai vender nada, vamos deixar de produzir. Eu disse logo, o problema vai ser falta de produto, não vai ser excesso de produto, porque só se vende o que se tem. Percebes? Não pode haver demanda sem procura. Não pode, percebes o que eu quero dizer? Certo.
não pode haver demanda, oferta, procura, sim. Não pode haver procura sem oferta. Certo. Ou seja, porque... E nós temos uma ideia... Na universidade também nos ensinam isto. Mas se tu fisicamente não produzis um bem, não pode haver procura desse bem. Certo. Porque não vai haver transação, porque não existe o bem para vender. Então o que é que eu fiz logo no princípio que eu vi? Disse, pessoal, é para comprar tudo. Enchem os estoques ao máximo. Então comprámos a matéria-prima toda, enchemos os armazéns, não sei o que mais. Depois os preços foram subindo. Porquê? Porque como não havia, como todas as fábricas pararam e os Estados continuaram a dar dinheiro às pessoas, as pessoas continuaram a consumir exatamente. Só que não se produziu, porque estávamos em casa. Ainda vamos pagar a fatura, acho eu. Eu acho que já pagámos sob a forma de preços altíssimos. Certo. E depois aquilo é uma onda, porque aquilo desceu e porque as fábricas pararam. Depois aumenta muito o preço e começa toda a gente a investir como maluco. Certo. Mas depois começa toda a gente tanto a produzir tanto que depois há excesso de produto. E o pior foi que as pessoas encheram os seus estoques no máximo histórico. O que acontece? Acontece que as empresas tiveram necessidades de caixa gigantes. Eu não sei se vocês notaram isso. Que faltava-vos dinheiro. Parecia que não havia dinheiro para nada. Não havia dinheiro para nada porque a quantidade de necessidade que tu tens para operar o mesmo negócio, exatamente, precisaste de muita mais caixa para lá para dentro. Por isso é que o Warren Buffett diz: empresas de inflação que são boas, bancos, pricing power, quem consegue aumentar o seu preço, não tem problema nenhum, aumenta, queres comprar, só tens que coisar. E ele tinha outra que dizia que era... Há grandes empresas com grandes passivos de assets, ou seja, imagina, uma EDP, não sei se é EDP o exemplo, mas imagina uma grande elétrica que investiu em 1000 eólicas e depois à inflação, aquela dívida toda está a ficar mais barata. Claro. E ela vai vender ao preço do futuro com custos do passado. Exatamente. Pronto. É a lógica do Estado, certo? É a lógica do Estado, exatamente. E então, onde é que eu estava? Estava a dizer... Começou com a mão de obra, entretanto já estavas na inflação, e no primeiro trimestre... É importante as pessoas perceberem este conceito da inflação, se te acontecer a questão da inflação, porque no teu negócio é realmente importante. A questão de saberes financeiramente... os negócios que tu perguntaste, correu tudo bem. Eu estava a explicar o que é que nós fizemos. Certo. Nós comprámos as matérias-primas, fomos subindo. Chega lá em cima e nós vamos tentando gerir o nosso estoque. E começamos já a vender a um preço de expectativa. Ou seja, apesar de eu ter comprado ao mínimo histórico, eu não vendo ao preço mínimo histórico. E olho para os meus concorrentes e vendo ao preço da minha expectativa de compra futura. Certo. Então, consoante os meses iam passando, eu ia subindo... não era eu fisicamente, eu dizia, pessoal, vai acontecer isto, vocês devem seguir esta indicação. Eles vão subindo os preços e depois estabilizam os preços, porque depois os preços começam outra vez a descer, porque depois há excesso de oferta. Certo. E quando há excesso de oferta, as coisas vão outra vez para baixo. Não vão descer tanto como da última vez, mas ainda vão descer muito e dão toda a oportunidade de comprar, que é o que nós estamos a viver neste momento. Nós temos, neste momento, eu não sei quanto tempo vai durar, mas começa a aparecer aqui uma oportunidade de comprar outra vez a bom preço. Certo. E depois eu acho que vai haver outra vez o ciclo de... as empresas também começam-se a cortar outra vez e até que vai ficar normal, a menos que haja perturbações desse que eu falei, da guerra ou de outro tipo de perturbações, porque a tendência geral é inflacionária, na minha visão. Portanto, sobre a inflação, é preciso mesmo saber comprar bem, é a minha ideia. E o vosso negócio vai ser muito... É difícil porque vocês não têm pricing power. O que é que isso quer dizer? Tu tens concorrentes, isso não... E é difícil... Muitos. E grandes superfícies, cada vez mais. E então é difícil operar um negócio desse tipo em inflação, é duro, tem que ser tudo com muito cuidado. Certo. Não tenho dúvidas. Mas as casas vão-se fazendo. Sim, pois. Porque a inflação, a dívida vai ficando mais pequena, depois é preciso comprar uma casa, ela é muito mais cara, mas o Estado vai arranjar forma de dar um benefício qualquer para o pessoal comprar casas. E eu acho que vai continuar, porque não há grande hipótese de não haver pressão ao governo para ele resolver o problema das pessoas. Não é assim tão grave, então? É grave, ou seja, vai tudo ficar caro, porque o Estado dá dinheiro às pessoas não resolve nada. Cria uma ilusão. Sim. Ou seja, no fim, dão-te com uma mão e tiram-te com a outra. Não é? Mas tu tens que olhar na tua situação particular. Sim. Ou seja, tu tens que olhar pelo teu negócio. Certo. O teu negócio, as casas vão ter que ser feitas. Certo. Sabes o que eu quero dizer? E eu acho que vai haver benefícios, cenas do Estado. O Estado vai dizer, vai entrar em maluqueiras do tipo, se quiseres comprar uma casa, podes comprar, eu garanto. Percebes? Ou seja, o Estado vai garantir a casa da pessoa. Certo. E então, isso ainda vai criar mais casas, mais demanda de casas e, consequentemente, mais inflação.
Ou seja, estás a perceber? Eu dou-te a casa, mas a casa fica mais cara e depois as coisas ficam mais caras, depois a comida fica mais cara, depois não tenho dinheiro para tudo, e depois estou a pedir ordenados. Há países que vivem assim há 50 anos, Argentina. Acho que vai ser um podcast, se calhar quando este sair, já saiu, eu ia falar com um argentino sobre como é que é viver a inflação, como é que é viver com 100% de inflação. Consegues imaginar? 100%? Não consigo mesmo. Por isso é que eu falo com eles. Pois, então faz não é possível. Tu chegas ao final do ano pois é impensável. Todas as coisas custam o dobro do que custavam. Não é? Então é um podcast interessante. E se souber deflação, que eu acho que é insuportável para a economia mundial haver deflação, que é os preços diminuírem, não é? O que é que acontece? Acontece que aí já não podes ter estoques altos, porque as coisas vão ficando mais baratas, há menos procura, há menos oferta e é uma grande crise económica. Eu acho que a haver essa crise económica, o Estado vai outra vez meter a mão, estou a falar dos Estados todos do mundo, e vai produzir inflação outra vez. A inflação é a solução. Eu estou 95% inclinado para o processo inflacionário. E é aí que eu estou a pôr as minhas recomendações são nesse sentido. Sobre se tu pensas que o mundo vai acabar e que se vai deixar de fazer casas, não. Se calhar os materiais, em vez de... Já fiquei mais descansado. Não vai. Podes ficar descansado. Obrigado. Não acaba, meu. Certo. Fui ao Líbano, não tenho eletricidade e os restaurantes estão cheios, meu. Percebes? Liga-se o gerador, tive lá uns amigos meus agora, há 2 meses, adoraram, disseram que liga-se o gerador, meu. Exato. Está tudo ligado aos geradores, a máfia do gerador. E a malta toda contente. Claro que sofre muito, estamos a brincar. Sim, mas mesmo assim... Mesmo assim. E vais à África, e vais a qualquer um país dizer aquilo é o fim do mundo, meu. Em cuecas. Certo. Ou seja, Portugal está mal a comparar com os melhores países do mundo. Sim. Não está mal a comparar com os piores, não é? Certo. Se o mundo vai acabar amanhã, não. Se aquela expectativa que as pessoas têm de ter sempre uma qualidade de vida a melhorar, infelizmente eu acho que não. Se tu queres realmente mudanças grandes na tua vida, não vais conseguir neste país. Certo. Há sempre um grupo de pessoas que se consegue safar mais que outros, em qualquer economia há, mas de forma geral eu não prevejo grande capacidade de aumento de consumo no nosso país. Certo. Vejo, no entanto, aquilo tem a ver com muitos fatores do tipo, por exemplo, se calhar a gasolina vai ficar a 4 euros, mas o massagista vai ficar ao mesmo preço. Ou seja, depende um bocado do tipo de área que tu dedicas. Agora, aquilo que nós assistimos com os nossos pais, tu ainda és novo, não é? Disseste? 26. Tu operaste sempre numa economia que não evoluiu, tu nem sabes o que é ficar rico, tu percebes o que eu quero dizer? O teu pai que idade tem? Tem 57. Pronto, o teu pai passou uma altura em que era possível vir do nada e conseguir fazer qualquer coisa. E fazer uma empresa, e estás a ver? Não foi só o teu pai, foi milhares e milhares de pessoas a terem essa possibilidade. Década de 80, 90 e até 2000. Eu e tu, nascemos em gerações completamente frustradas, sem hipótese, basicamente. A única coisa que nos chafou foi os telemóveis, a internet, são coisas que vieram do estrangeiro que melhoraram muito a nossa qualidade de vida. Os aviões baratos, foi isso. Não foi o país que nos resolveu a vida, foi um bocado o mundo que nos trouxe coisas muito boas para cá para dentro. Portanto, eu acho que nesse sentido não vai haver grandes mudanças. Nós estamos um bocado habituados à estagnação. Eu acho que poderá haver esta questão da inflação que retira o poder de compra das pessoas e que vai continuar a existir. É natural que o Portugal fique um país mais perigoso. Não há grandes hipóteses. Eu acho que é preciso investir em segurança, porque se não começarem a investir, quando aquilo depois começa o diferencial entre a quantidade de segurança que tens e a instabilidade social no país pode ficar desconfortável, não é? Também acredito isso, mas acho que a vida continua. Acho que as casas vão ser feitas e tu estás numa área que, digamos, pode ser interessante, porque até podes conseguir competir de uma forma diferente com as grandes superfícies, porque fica muito confuso. Era uma pergunta que te ia fazer mais à frente. Fica muito confuso gerir o negócio quando há muita confusão.
Um negócio pequeno, mais de oportunidade, mais... Vai ser muito importante... Mais focado no cliente, pronto, na necessidade do cliente, se calhar comprares melhor numa fábrica, estabelecer relações com as fábricas, exatamente. E eles dão, tem aqui uma coisa, compras-me isto, eu vou-te comprar isto, e depois dizes aos clientes que tens esta coisa, porque eu acho que também vai continuar a faltar produto, vai ser um bocado... A inflação produz um bocado esse tipo de cenas, de desorganizações na cadeia de produção, não é? Eu ia-te perguntar, até falaste essa parte do produto, do stock, e era exatamente a pergunta que eu tinha para te fazer a seguir. Tem a ver com isso, a resposta pode ser stocks, mas vou-te contar só uma pequena história para te contextualizar. Eu quando estava a viver nos Açores, fiz uma encomenda da Prozis, eu era atleta, então consumia alguns produtos. Hoje em dia já não consumo tanto, já não estou ligado, mas faço uma encomenda mais ou menos às 10, 11 da noite dos Açores, meia-noite aqui, de uma proteína para o Porto. Para a casa da minha mãe no Porto, e acordo com o estafeta a ligar-me às 9 da manhã e às 8 da manhã dos Açores. E eu disse, isto é brutal, e todos já os parabéns por isso também, que te conheço pessoalmente, e sempre vi a Prozis, vejo a Prozis muito do ponto de vista da logística, até inclusive já tinha tentado visitar as fábricas para perceber alguns processos e poder readaptar. No meu caso, sempre fiquei com esse bichinho. No meu caso, eu tenho só produto acabado, não produzo nada, e sei que passaste por essa fase, e a minha pergunta é nesse sentido, ou seja, eu tenho alguma dificuldade, sem ser através de estocar, de produzir valor através das entregas, neste caso, esquecendo aqui o preço e o atendimento, que é... Vocês entregam também o produto? Entregamos, e temos tanto recorremos a transportadoras como temos transportes próprios. E eu tenho muito essa cena de entregar rápido. Ok, comprar uma sanita ou comprar uma proteína não é a mesma coisa. Claro, tens que imaginar... Uma proteína, neste caso podia dizer... É importante para o teu cliente receber rápido? Muitas vezes é. Porquê? Do ponto de vista profissional, acabar a obra rápido para satisfazer o seu cliente. Do ponto de vista final, a obra rápida para poder utilizar a casa de banho, neste prisma da sanita. E tenho alguma dificuldade, sem ser através do stock, em montar uma estratégia que me permita entregar rápido, ter como bandeira a entrega rápida, como vocês têm. Eu acho que no teu caso, entregar rápido é um serviço. Certo. E, por exemplo, no caso do consumidor final é super agradável e liberta dopamina, encomendas agora, recebes a seguir, não é? Nós aqui em Portugal temos entregas no mesmo, passar 2 horas. Em alguns sítios já temos, ou seja, tu encomendas, passar 2 horas recebes. E eu acho que isso é uma questão de interessante. No teu caso também, mas agora, eu do que sei do teu negócio, do que eu conheço e que já observei, tipo, eu vejo os meus problemas não é tanto se recebo hoje, amanhã ou depois da manhã. O meu problema é eu querer este produto e vou ter que pedir à fábrica, vai demorar 3 semanas ou 4. Por exemplo. Isso é que é terrível. É isso que eu estou a dizer, ou seja... Mas aí não é stock? Aí sim, a resposta é stock. Stock é custo de capital e é difícil. E é duro. Mas se tiveres inflação... É duro, não, resolve-se, mas percebes o que eu quero dizer? Tu estás dependente... Se tiveres inflação é bom. Tu imagina isto. Imagina que estás em inflação. Há inflação. Vais imaginar que acontece. Certo. E tu deves 1 milhão de euros ao banco. E compraste 1 milhão de euros de telhas. Ok. E passa um ano. E estas telhas agora valem 1,2 milhões. E tu tiveste de pagar 50 mil euros ao banco. Ou seja, tu ganhaste 150 mil euros sem fazer nada. Sim. Não é? Certo. Percebes? Ou seja, porque em inflação os ativos, o dinheiro desvaloriza. E os ativos valorizam. Certo. Tudo fica mais caro. Sim, o conceito de inflação não é as coisas ficarem mais caras, é o dinheiro ficar mais desvalorizar. Não é? Ou seja, tem esse benefício no stock. Portanto, em inflação, eu acho que seria mais importante tu teres mais stock. Certo. E concentrar-te na administração do estoque, de saberes o que é que o cliente vai precisar e saberes no que é que os outros não investem. Certo. E de que alguém vai ter que vir especificamente a ti porque se quer ter rápido, tem agora. E tu passares essa mensagem de que não, eu sou bom em stocks, sou bom em conseguir fornecer um produto que precisas rápido, pode ser uma publicidade muito boa. Imagina, quanto é que entrego? Daqui a 4 semanas. Mas 4 semanas podem ser 6, 6 podem ser 8. Aí que chunga, não sei o que. Mas eu conheço uma empresa que tem sempre muita coisa em stock. Certo. Vamos lá ver? Estás a perceber o esquema? Estou a perceber. Não é mais importante do que receberes num dia? Parece-me, não tenho a certeza. Tu é que tens conhecido o teu negócio. É verdade. Mas, ou seja,
Sim, eu estou muito dependente das fábricas, percebes? É isso. E não vou, a não ser que abra aí umas fábricasitas e comece a barca própria, mas estas fábricas são um capital intensivo também, são fábricas demora muito tempo. Sim, a cerâmica. Sim, a cerâmica é o grande core do nosso negócio, principalmente nos pavimentos e investimentos são enormes. E já beneficiamos muito de ser produzido em Portugal. E temos preços competitivos em Portugal. Super competitivos. Contra a Espanha, contra a Itália, conseguimos bater-nos bem, e mesmo para o mercado africano. Por isso, pronto, mas era nesse sentido. Não queria que stocks fosse a resposta, mas já percebi que não queria no bom sentido. Sim, mas tu podes ficar mesmo, se tu disseres assim, é stocks, certo, ou vai haver falta de produto, ou os produtos vão ficar mais caros, porque normalmente ter stock é uma coisa má. Pois é, certo. Ou seja, se tu tiveres muito dinheiro empatado e não sai o dinheiro, não é? E estás a pagar juros... É um bocado por aí. Essa gestão já vem de há 20, 30 anos atrás, 40. Exato. Eu acho que com a parte, com a internet, com uma série de processos que agora vêm sendo facilitados, sempre pensei que o stock, esta gestão de stocks fosse diminuir, digamos assim, não fosse preciso no futuro ter tantos stocks. Toda a gente caminhou para aí. Eu achava que sim, dropshipping, esse tipo de conceitos vão aparecendo. Mas tu queres produzir o máximo de valor possível. Exatamente. O outro objetivo é produzir valor. E se fazes o mínimo de coisas possíveis, também produzes o mínimo de valor possível. Eu odeio esses negócios de dropshipping, não gosto nada disso. Sim. Porque assim, o que é que tu estás a fazer? Qual é a tua vantagem em relação a 1 milhão de gajos diferentes? Vais ter que ser o melhor naquela ceninha. É difícil. Se tu arranjares uma cena onde digo... é mais difícil de fazer, é mais complicado e aí tens mais possibilidade de produzir valor, porque podes usar outros tipos de criatividade, outros sistemas, estás a ver? E se tu disseres, não, é stock, porque vamos estar em inflação, imagina, eu não tenho certeza, mas vamos imaginar que vem outra ronda de inflação, começa-se a notar, tu dizes, é stocks. Então vou tentar arranjar uma forma de valorizar esta questão dos stocks. Tens que ver se tens condição económica e financeira para resolver. E depois tens que dizer uma coisa do tipo de passar a mensagem. Se calhar um sitezinho muito simples, só dizer isto, o que tem em stock. Certo. Só para alguém, mas será que deixa bem a internet, olha aqui, até deste em stock, não é? Certo. E muitas vezes está tudo em stock e as pessoas vêm a perguntar, não tenho isto, mas tenho isto. Certo. Estás a perceber? Estou a perceber. Eu desde já há um ano para cá vou batalhando às vezes com o meu pai, parece que o gajo adivinha tudo. Opa, vou comprar isto, vou vender. O gajo já sabe, já tem aquela experiência. Mas isso pode ter experiência. Sim, é isso. E eu sempre pensei, não, agora vamos ter que cortar um bocado no stock. Olhei para Mas será que não é que ele está a produzir valor? É aí que ele está a produzir valor. Então temos que readaptar. Temos que... Nesse sentido. Não, mas é a experiência. A experiência também. A experiência é muito importante. Ele conhece a necessidade do cliente muito melhor, cresceu naquele meio. Exatamente. E a questão é, vocês se calhar conseguem maximizar essa capacidade de forma criativa. Sei lá, ideias que possam, depois descobrires uma cena, porque depois toda a tua comunicação também convém ser isso, não é? Tens que dizer o que é que tu és. O que é que eu sou? Eu sou uma empresa de materiais especialista nisto que tenho um bué de cenas em stock. Quando precisares de uma coisa e não tiver ninguém para te entregar, anda à minha empresa que tu vais encontrar. Repara que é muito mais fácil de dizer, sou uma empresa de materiais de construção. Isso não diz nada. Tu tens que dizer, olha, sou uma empresa especialista em... como é que tu disseste? Cerâmicos. Sim. E revestimentos, pavimentos, loiças sanitárias, cozinhas, onde tenho 1 milhão de coisas em stock para te entregar imediatamente. Isso já tem muito mais força em termos de marketing. Isso vai ficar na minha mente. Estes gajos disseram esta cena. Um dia que eu esteja a perguntar, e quanto é que demora isto? 6 semanas. Pim! Mas houve um gajo que me disse que tinha estas cenas. Estás a perceber? Talvez seja uma ideia. Sim. Uma boa ideia. E nesse sentido, nós temos uma empresa super comercial. O negócio em si é super comercial. Temos uma equipa de 4 comerciais. O meu pai também é. Mesmo eu desempenho muito essas funções. Falar com pessoas, falar com clientes, não é? Falar com clientes. E é isso. Vocês fisicamente podem estar sempre a dizer isso. É isso. A dizer, olha, mas eu tenho muito estoque. Quando precisares de estoque, diz-me, o resto aqui... Certo. Mas a pergunta que eu te ia fazer também nesse sentido é, nós somos 26 e eu tenho praticamente os 26 atendemos ao público, se for preciso. Ou seja, tu estás num armazém, o nosso armazém serve ponto de venda, serve para stock, mas o pessoal que está a arrumar, pode atender. Percebes? Uma coisa que eu senti sempre dificuldade nessas cenas, sabes o que é? Diz. Às vezes os clientes esperam um bocado. E vou-te dizer uma coisa. Diz. Nunca mais fui lá. Certo. Mando sempre a minha decoradora.
Porque eu não estou para aturar aquela cena. Eu gosto de escolher os materiais e tudo, mas esperar é bué de chunga. Tens que ir à água. E depois, outra coisa que o pessoal não tinha, sabes o que é que eu não tinha? Porque os teus clientes não esperam muito. Depende. Controlar a afluência de clientes num showroom nunca é fácil. É difícil. Mas será que vocês não controlam uma má experiência, pelo menos uma forma de tirares um ticket a qualquer cena? Eu sei que é chunga, mas repara, o chunga é que estás num sítio que estão 3 ou 4 pessoas paradas e ninguém sabe quando é que vais ser atendido. Será que não é interessante o cliente chega a dizer logo: Miguel, eu não te consigo atender agora, queres marcar uma hora e uma coisa específica? Por acaso já tinha falado nisso, sim. Não era difícil dizer... Ter uma pessoa como fazem nos restaurantes que está a receber a pessoal. Olá, bom dia, tal, o que é que precisa? Não, nós vamos poder ajudar. Os comerciais estão todos ocupados. Posso apontar aqui o seu número de telefone e quero marcar uma hora já, não sei o que, tenho a agenda das pessoas e não sei o que mais. Não, isso é um nível de serviço que eu preferia muito mais ir a uma empresa desse tipo. Claro. Ou seja, do que estar ali e estamos à espera, olhamos para os outros sem saber se vai demorar 10 minutos, 15, 30 minutos ou uma hora. E depois há aquela pressão que depois fica o clima. Olha, precisava disto, só um bocadinho. É só um bocadinho. E nunca mais passa o bocadinho. E então fica um mau ambiente. Não sei se o vosso caso é assim. Sim, é assim. Nós tentamos colmatar isso um pouco como, assim, quando tu tens 26 funcionários, este nível de faturação, tens de ter pessoas polivalentes. E tens de ter pessoas que saibam, numa loja nós temos 6, 7 pessoas. Mas depois tens vendedores melhores que outros e tens alguns que são especialistas, não é? Exatamente. Então, essa pessoa e depois procuram-te exatamente esse vendedor. Mas já vão diretamente... que, por exemplo, vai fazer a seleção das pessoas, quando a pessoa chega, já tem que saber, tem que tentar descobrir quão importante este cliente é. Para depois já o colocar diretamente com uma pessoa muito... Tens gente a entrar, tens clientes a entrar pela tua loja, tu tens logo que catalogá-los. E dizer, olha, como é que se chama, qual é o seu nome, qual é o seu telefone, e diz, arranja uma desculpa qualquer para você não ficar aqui à espera, e começa já a sacar os dados todos. E o que é que faz, e o que está interessado em quê, não sei o que mais. Depois, mesmo que a pessoa vá embora, quando não tiveres nada para fazer, pegas no telefone, olha, não sei o quê, você não quer vir ao nosso showroom, tem aqui uns produtos, não sei o quê, e tal, estás a perceber? Sim. Leads, nunca deixes fugir ninguém da tua loja, nunca, sem sacares a informação. Certo, eu tenho 2 pontos de venda, como tenho a loja e showroom e tenho os armazéns, eu acho que se perde também muito no caminho de não teres tudo num sítio tens o stock, no outro é que tens o atendimento puro, percebes? Então eu acho que no meio, naquela, são 5 minutos ainda de carro, e eu acho que se perde também aí, também é um bocado uma questão que... Ou seja, tu dizes que tens um stock num lado... Certo. E tens o... Certo, imagina, sempre que a fábrica descarrega no meu armazém, nós temos uma política de escrever, retiramos uma peça de um lote, imagina, estou a falar da cerâmica porque representa, imagina, 25% da nossa faturação. Tu tiras uma peça, identificas e envias diretamente para o showroom. Quando o carro faz uma viagem diária entre armazém e loja e leva a peça fica no showroom. Mas ou seja, o stock está de um lado, essa amostra vai para o outro e depois é tudo trabalhado principalmente no showroom. Agora, clientes de construção já nos conhecem, não é? O meio também não é muito grande e vai diretamente ao armazém. Tem um atendimento assim mais rápido, digamos assim, vê logo o que está em stock, as quantidades. Lá está, stock, não é? Está respondido. É uma coisa fixe. Ganhei o dia. É uma coisa fixe. Agora, mas será que não seria melhor toda a gente ir para o stock? Não é? Será que não seria interessante tu teres os 2 armazéns com stock e assim poupavas dinheiro e não gastavas dinheiro em showroom? Ou vocês fazem aquelas cenas do showroom de montam lá uma casa de banho e sim, o showroom, fazem essas coisas. Certo, casa de banho e cozinha. Isto tem uma ligação, isso eleva muito, isso é top. Eu acho que isso realmente... Sim, expomos normalmente novos modelos, sim, as fábricas ajudam-nos nesse aspecto. Exato. Então, fazem esse trabalho. Dá um aspecto premium, as pessoas já ficam a ver como é que vai sair, como é que não vai sair. Exatamente. Mas aqueles modelos que eles ajudam, vocês depois têm aquilo em stock, muitas vezes não têm. Muitas vezes não temos. Então tens de pensar nessa merda. Mas olha, aqui voltamos ao início da conversa. Será que vale a pena receber essa ajuda? Quem é que vai fazer? Também é duro. Eles é que têm o produto. Mas eles dão-te ajuda para vender o que querem vender. Claro. E tu queres vender aquilo que dá mais margem. Então, mas quando tu começaste também tinham muito... Os fornecedores se calhar tinham muito poder sobre ti, não é? O que eu estou a dizer nessa fase que eu estou. O que eu estou a dizer, vamos desenhar isto de 2 formas. Sim. Tens o modelo que toda a gente está a usar, que se calhar é o que funciona. Atenção. Claro. Certo. É o que funciona. Sim. Que é, tens as cozinhas, as cenas expostas lá, que eles ajudam a construir, o cliente chega ali, gostava deste chão. Sim. Mas este chão não tem estoque, demora 6 semanas e o caralho, sei que mais. Ok, não sei quanto é que é. Toda a gente quer o mesmo chão, porque eles já patrocinaram o chão em mais 10 sítios diferentes. Certo. Então, preços, toda a gente com referência, não sei o que mais. O blog que está ali, que estás a produzir ali não é nada de especial, mas se calhar aquela publicidade, ter aquilo tudo bonito é bom. Agora vamos imaginar outro modelo.
eu só vendo o que está em stock, que era o que a Prozis fazia. Certo. A Prozis nunca vendeu um produto sem estar em stock. Nunca. E tu dizias assim, qual é a lógica, Miguel? Podias ter mais 1000 produtos em stock e depois as pessoas compravam-te, ligavas, dizias que ias demorar uma semana ou 2 a entregar e depois entregavas quando dava. Porquê que eu não fiz isso? Porque a experiência que eu queria dar ao cliente era esta. Tu encomendas, tu recebes, não falha. Já viste a desilusão que é? Tu compras um produto, meteste lá o cartão, gastaste o dinheiro e depois ligam-te, não há? Já viste? Passado um dia, ou não conseguem falar contigo passado 2 dias. Certo. Então não há, já podia ter comprado noutro sítio. Sim. Isto é um jeito, parece que fui enganado. Percebes? Não, temos que respeitar os clientes. Não há stock, não compra. Okay. Percebes? E nós escolhemos a razão, por isso é que sempre entregamos rápido, por isso é que hoje podemos entregar em 2 horas, senão é impossível de gerir essa cena. Por exemplo, a Amazon também não entrega nada que não esteja em stock, não vende nada que não esteja em stock. Serviço ao cliente, não é? Pronto. No vosso caso, vou dar aqui uma ideia estúpida, só para despertar a tua mente. Certo. Ideia estúpida. Vocês concentram-se em usar o espaço que têm para... Pode nem fazer sentido, pode nem dar, mas vamos imaginar. Onde eu sou o Lidl. Lembras como é que era o Lidl antigamente? Os produtos, eu não sei se os produtos é assim, não sei se ainda é assim. Tipo, chegavam ali, pumba, punham uma palete no chão. Acho que ainda há supermercados assim, não é? Sim, ainda há. E, tipo, imagina, isso dá para fazer em determinados produtos ainda, depende da... Estás a dizer para meter uma paleta à porta? É isso? Não, eu sei, há supermercados, eu acho que aqui em Portugal também há, onde não há expositores. Mas eu não sou desse tempo. Não há ainda aqui em Portugal, pessoal. Já não há, estou velho para caralho. Estás velhinho. Não, estás... Aonde? Acho que há. Tipo, o Lidl não é assim. Queres vir aqui? Queres vir aqui dizer? Pronto. O leite está na palete. Mas, por exemplo. Pensei, ok, está bem. Já percebi a ideia. Pensei que era geral. Por exemplo, o modelo de negócios que o IKEA inventou. Tens o showroom e depois passas no armazém e levas o que quiseres. Certo. Isto vou dizer, eu acho incrível. Eu tenho que carregar as minhas merdas. Tipo, é uma cena que eu vou-te dizer. Mas tens logo e... mas tens logo. Mas é barato. Mas não sei o que mais, estás a ver? Certo. Tipo, imagina o gajo da Ryanair. Quando começou a Ryanair, não sei se ele foi o primeiro ou foi o segundo, mas imagina o gajo chegar assim, olha, nós não vamos contratar autocarros, que são muito caros, e o pessoal vai a pé. Vai pela pista, a pé, e vira-se lá o gajo diretor, chefe, mas e se estiver a chover? E já estou a imaginar a resposta do gajo. Ele dizia assim, se tiver a chover, que se foda. Bem o guarda-chuva, claro. O que importa é que é barato. Sim. Não é? A ideia muitas vezes, e fez uma empresa incrível, a empresa lucrativa, é uma empresa absolutamente incrível. Pessoal, vendem barato e ganham mais dinheiro, ganham 50 vezes mais dinheiro que a TAP. Não é? É um exemplo. É uma coisa incrível. É a melhor empresa de aviação para mim do mundo. Era a única que eu compraria. Era a Ryanair. É muito bem gerida. Eles sabem o que é que têm que oferecer. Eles têm que oferecer preço. Sabes? Se concentram-se nessa cena e resolvem as questões todas que não servem para nada. Sim. Vocês no vosso negócio também têm que perceber isso. Tens que vender preço e tens que vender stock. Será que eu consigo desenvolver um modelo de negócios novo onde consigo juntar estas duas coisas? Se calhar, se não tiver showroom, poupas dinheiro. Porque ganhas mais espaço para guardar stock e não tens que ter outro armazém. Certo. E se calhar a pessoa dizer assim, não, está aqui, é para entregar já. Qual é que quer? Escolha já as que quer. Certo. Não é? Podemos já encostar aqui ao lado. A única cena é que às vezes os clientes como é que não querem para logo também. Nós temos muito essa situação. Tem muitos tipos de clientes. Muitos tipos de clientes. Exato, que é outra coisa que tens de pensar. Segmentar E perceber que existem... Será que todos os clientes me dão dinheiro? Pois, é isso. É um bocado por aí. Porque não é só vender. É um bocado por aí. Acho que é muito importante selecionar os clientes. Dizer qual é o mercado onde tu queres vender, onde és competitivo, onde vale a pena. Não é? Porque eu suponho que se for consumidor final, se calhar estes gajos vão preferir as grandes superfícies. Se calhar, não sei. Sim, é assim. O nosso cliente final é muito focado na zona de Águeda. 60 mil pessoas... 86 anos de história, aquilo está enraizado. Temos ali um público já com alguma idade
Mas, por exemplo, se tu fores uma empresa especialista em stock, se calhar vem um picheleiro que anda a 60 km sem problema nenhum, porque sabe que tu vais ter aquele produto em stock, ou anda sem, porque precisa para amanhã e tem que ver e tem que levar já, e já tem com a carrinha preparada para levar. Mas agora imagina assim, tanto podes ter esse picheleiro que quer no dia para entregar, como podes ter uma construtora grande, como certamente conheces várias em Portugal, que compra, mas só te quer o material passado. Mas isso nem precisa de showroom, nem precisa de armazém. É verdade, por acaso é aqui 2 casos. Basta precisar de um escritório. Certo. Isso aí, não. Sim. Sabes? É isso. Tens que... O showroom é para quem? Mais para o cliente final e para o profissional, digamos assim, para a construção, para o construtor, para o arquiteto, para o engenheiro. É por aí. Mas, por exemplo, porque é que não dizes aos teus clientes, olha, você vai ver nas outras empresas, depois vem aqui comprar que eu faço-lhe mais barato? Mas muitas vezes é isso, a zona é muito competitiva. A Amazon usou durante anos e anos a eBay como showroom. Sim, eu entendo isso. Sim. E via os produtos e depois encomendar, nem estava a sair da eBay já a encomendar. Certo, nós temos muitos orçamentos da concorrência, tipo diariamente, porque a zona em si também é muito propícia a isso. E será que não consegues então arranjar formas de poupar e ficar mais... Quanto menos dinheiro precisares de ganhar, quantos menos custos tiveres, mais competitivo tu ficas a vender. Certo. Se arranjar uma forma de fluxo de entradas e saídas, percebes o que eu quero dizer? Estou a absorver. Sei lá, são coisas, mas eu acho que o importante é foco. Nós ficamos no negócio, ficamos muitas vezes, não conseguimos largar as cenas. Tu falaste na tua empresa que tem bué de anos e fazem muitas coisas diferentes. Certo. Estás a ver? Ainda vendem um parafuso. Sim. Opa, é um bocado. Eu não sei se tem lógica ou não vender parafuso. Mas isso diz-me. A lógica é simples. Um cliente que pode comprar um parafuso provavelmente vai-te levar mais alguma coisa, percebes? É uma lógica básica e a verdade é que já não, as grandes superfícies já não têm isso. Okay, já têm os saquinhos, têm. Eu não vou dizer que está mal. Sim. Não consigo. Eu também não te consigo dizer se está certo ou errado. Exatamente. Só consigo dar num raciocínio de se calhar vocês têm o que toda a gente tem, que é dificuldade em largar. As partes do negócio que não são tão interessantes. Certo. Isto é a maior característica, a característica mais comum que eu encontro nos empresários é a dificuldade em largar. E é preciso saber que para amarrar qualquer coisa é preciso largar outra. Não é hipótese. Isso aí, toda a gente sabe isso. Com mãos cheias tu não amarras nada. Certo. Não é? E eu o que eu faço na Prozis é sempre isto. As minhas indicações ao pessoal é quando o negócio está bom, mostrem-me tudo o que têm. O pessoal mostra tudo e eu é fechar. Mas nada, fechar. Agora vamos construir uma coisa nova. Percebes? Porque quando estamos a vender bem, aproveitamos para fechar cenas. Certo. E depois usamos porque não custa fechar quando estás com sucesso. Percebes? E depois inicias novos projetos, novas coisas e depois fazes outra ronda. Agora, quem pia não assobia, não é? É o raciocínio. É um bocado assim. Quem pia não assobia. Yes. Percebi. E então? Estava aqui a pensar estava a desconstruir e nesse sentido também tem um bocado a ver. Eu tenho quase isto é filosófico, mas tenho um bocado de culpa de às vezes estar a pensar e não estar a trabalhar, percebes? Por ter começado há pouco tempo. Mas o que é trabalhar? Não sei. E o que é pensar? Também não sei. Mas vou tentar explicar, ou seja... mas são boas respostas. Sim. Não sei. É o início. Eu gosto sempre quando me dizem não sei. Certo. Eu também não fui demasiado direto. Deixa-me tentar explicar-te. Ou seja, este tipo de coisas e a direção que tu vais seguir tem de sair da cabeça de alguém, não é? E neste caso ou sai da minha cabeça, ou sai do meu pai, ou sai da esposa do meu pai, também faz parte. Isso. É preciso pensar. É preciso pensar. Só que eu vejo, o meu pai executa, percebes? Todos os dias, os dias. Quase toda a gente é assim. Pois, eu dou por mim, às vezes no meio daquela confusão, porque nós felizmente temos um fluxo de clientes muito interessante, tanto a nível de showroom, como de loja, como de armazém. Isso. E dou por mim tipo parado, com ideias, mas depois aquilo mistura-se tudo um bocado e eu sinto que devia estar se calhar a aprender. Ainda estou numa fase muito embrionária da cena. Sim, e tu próprio falas daquela questão de que houve alturas em que tiveste que trabalhar, digamos assim, e então esta culpa vale o que vale, não é? Mas é do género, sou novo, se calhar devia estar, mas por outro lado... Tu aprendes muito a trabalhar, atenção. Certo, e definitivamente. Agora, se tu me disseste, devias usar algum tempo do teu dia para não trabalhar e pensar, sim, e para conseguires colocar, ou pelo menos dar sugestões aos teus sócios para colocarem essa empresa no sítio onde ela tem que estar para usufruir do futuro, certo, eu acho que sim. Acho que vocês já têm uma empresa de um volume interessante, sim, já tem muitos anos, sim, ela não vai acabar amanhã, portanto vocês realmente podem sentar e pensar.
Estás a perceber? Certo. E ver que eu acho que sim, sei lá, vamos imaginar, mas repara, não sejas preguiçoso, trabalhas 8 horas e pensas as outras 8. Claro, no segundo turno. Era isso que fazias? Era. Não. Ou seja, não há limite. Yeah. Ou seja, não ficavas assim cansado? Claro que ficas, mas depois há uma coisa normal, que eu vou-te explicar. Diz. A primeira vez na minha vida que pensei 1 hora, consegui pensar 1 hora, fiquei muito cansado. Uhum. A primeira vez na minha vida que consegui pensar 2 horas, fiquei muito cansado. Mas depois tu vais ganhando, é como treinar. O cérebro é um músculo e esta capacidade é um músculo. Claro que depois tem que haver disciplina, porque como qualquer cena, tu podes ficar viciada nela. Certo. E depois não consegues deixar de pensar. Certo. Houve uma fase da minha vida, mais ou menos aos 30 anos, em que eu não conseguia parar a cabeça. Certo. E é uma espécie de doença. Certo. Portanto, nem si nem sopas. Eu acho que tem que haver um misto. Mas definitivamente tu ficas cansado. Como quando treinas e fazes 10 flexões, ficas cansado. Só que passado uma semana, já 10 flexões não te cansam. Só te cansam 20. Certo. Passado 3 meses, não te cansam 20, só te cansam 40. Certo. O cérebro é exatamente igual. Se tu usas a máquina, no princípio ficas todo roto, todo roto. Mas depois cada vez ficas melhor, cada vez ficas mais potente, cada vez ficas... Não podes dizer, estou cansado, isto de pensar é chunga. Certo. Não, tu tens de pensar é que eu vou ficar 10 vezes melhor a pensar e a refletir e virar de um lado e virar do outro, é um processo. Sim, mas como no fundo é uma fase muita de aprendizagem, até porque tu só podes vender e ser criativo de uma coisa que percebes, não é? Sim. Então tenho que perder muito tempo também a trabalhar, eu acho que sim, assim. Eu acho que tens de ter as duas coisas. Eu acho que a formação devia ser assim, quando nós falámos da universidade. Certo. Era assim, as aulas, não há aulas praticamente, aquilo é uma brincadeira, não é? Não sei quantas aulas, há para 4 ou 5 por dia. Não, é verdade. Não dá para aquecer, certo. Não é? Ou seja, chegas, os primeiros 10 minutos não contam, os últimos não contam, quando dás por ela, é espremido. Tu trabalhas 2 horas e meia na escola. Certo. Por exemplo, deviam ter escola de manhã e trabalho à tarde na área onde estão. Para depois virem realmente com as dúvidas e dizer, fui para trabalhar, não sabia nada, Então, professor, como é que se faz esta cena? É assim que se faz noutros países, nomeadamente na Alemanha, na Suíça, percebes? Como é que se faz isto? Eu acho que, mas repara, mas há tanto, mas como as empresas são uma espécie de coisas más, as universidades nem se querem ligar às empresas, nem se ligam. Sim. Nos Estados Unidos, as universidades são muito ligadas às empresas, muito. É quase uma ligação, é completamente diferente, não é? Mesmo os cursos, por exemplo, está aqui uma pessoa hoje, eu estava, que tirou formação, uma pós-graduação nos Estados Unidos e era assim. Sim. Ou seja, fizeram projetos que depois tornaram-se em empresas. Sim. Não é? Era um bocado isso. No teu caso concreto, era realmente isto, trabalha, porque é muito importante teres a mão na massa, ganhas todo o skill, aprenderes principalmente com as pessoas mais velhas. Porquê é que eles fazem desta maneira? Eles fazem desta maneira porque foi o que funcionou. Certo. Não quer dizer que vai funcionar amanhã, mas até agora funcionou. Portanto, tem valor. Tem muito mais valor do que qualquer ideia que eu tenha. Certo. Percebes? Ok. A minha ideia vai estar sempre em desvantagem, certo. Porque a deles funciona. Certo. Agora, vamos experimentar com cuidado aqui uma coisa nova para ver como é que é. Certo. Isso vale a pena. Não funciona, ok. Vamos experimentar outra coisa nova, mas sem desvalorizar o que já está pré-estabelecido. Certo. Porque o que está estabelecido é que faz a máquina rolar. E tu foste fazendo as coisas rolar sozinho? Sozinho, quer dizer... Sim, depois comecei a ter funcionários. Começaste a ter funcionários e depois essa ponte de ligação para os sócios ou para o CEO, será que podes explicar mais um bocado tipo, como é que te deu o clique ou como é que foste percebendo que tinhas mesmo que ter um CEO? Sim, um CEO. Ou não sei se há outras pessoas importantes para aumentar. Há muitas pessoas importantes. Há fases que devem ter marcado. Ou seja, eu gosto de pensar. Portanto, o que eu tentei fazer foi fazer o mínimo possível. Para pensar. Se tu estiveres ocupado a trabalhar, a desempenhar alguma atividade, não podes pensar. É mesmo isso? Não há hipótese. O que é que eu faço? Eu, por exemplo, a minha técnica, falar concretamente, penso e vou para uma área nova. Então nessa área nova começo a operar também. Vamos imaginar. Até pode ser coisas que nem têm nada a ver com a Prozis. Pode ter aprendizagens noutras áreas. Mas, por exemplo, eu agora estou a trabalhar mais noutros projetos e noutros países. Então, imagina, meto a mão na massa fisicamente, certo. Mas meto a mão na massa sempre apoiado por uma equipa operacional, por alguém que é responsável pelo projeto. E eu estou lá diariamente, porque o meu trabalho vai ser ganhar informação, encaminhar e ir saindo lentamente, sempre. Até que só ficam as pessoas sozinhas e já não estou lá. Isto aqui é a minha forma de fazer, mas numa coisa geral, numa coisa
prática, como tu estás a fazer, como eu fiz, por exemplo, eu fui fazendo isto ao longo da minha vida e então ia para uma determinada área e dizer, não, isto é core, eu preciso realmente desenvolver uma equipa. Certo. Então tu vais perder o tempo todo a arranjar uma pessoa para ficar com aquele projeto. Certo. E no princípio aquela pessoa não vai poder ficar com aquele projeto, vais ter que estar lá com ela. E então depois quando encontrares a pessoa, porque vais experimentar uma, se calhar não vai dar, vais experimentar outra, se calhar não vai dar, e se calhar a terceira acertas, e dizes, esta pessoa está tudo a funcionar, a correr bem, esta pessoa é ideal. Certo. A partir dali, tu vais ver que a pessoa vai conseguindo fazer mais coisas, até que chega ao ponto em que tu já não estás a produzir valor porque estás ali. Certo. Porque ela já sabe mais que tu. E então tu podes sair nesse ponto. Eu fiz isso em todos os componentes, inclusive no CEO. O CEO é um administrador, e eu não sou bom administrador. Certo. Eu sou bom pensador. Okay. Não é? Sei administrei, não há problema nenhum, mas não é cena, é preciso uma tenacidade e uma consistência certo. Diária, constante. E se eu entrar nesse mundo, não consigo fazer o que é suposto fazer, que é pensar o mundo, estás a perceber? Certo. Na minha atividade profissional atual é um bocado isso, é pensar o mundo. Pois, mas ao longo desses processos todos, tu foste rodando muitas vezes as pessoas que selecionaste. Depende. Isto de um ponto de vista de recursos humanos, às vezes, as pessoas que escolheste para os cargos maiores, digamos assim, e na fase em que tu entravas no processo para ensinar, até ela saber mais do que tu alteraste. Ou seja, basicamente vezes. É assim, tu estás naquele projeto, tu tens o projeto, sim. Então chamas a pessoa para ir para a tua beira. Anda comigo, vais trabalhar comigo aqui neste projeto. Não é? E depois, agora há pessoas que é a primeira que tu encontraste, há pessoa que ainda hoje, se calhar, estamos à procura. Ou seja, é uma questão de sorte e azar. O que eu acho é que eles andam todos juntos. Ou seja, eles conhecem-se uns aos outros. O tipo de pessoas que tu utilizares aqui, sim. Provavelmente há uma grande hipótese de aquela mentalidade, aquele perfil, aquela cultura, ele conhece outra pessoa com aquela forma de ser. Ok. E tu, mas tu tens conhecidos, amigos, pessoas que são assim como tu. Sim. Tenho, então posso falar com eles, não é? Eles andam em grupos. Fazias parte das entrevistas e tu chegaste a fazer parte de alguma entrevista? Eu no princípio, a empresa era muito pequena, eu fazia as entrevistas. Até os empregados, até o número 100 ou qualquer coisa, nós não tínhamos, até 100 funcionários não tínhamos diretor de recursos humanos. Ia-te perguntar isso também, em que altura é que tu integraste um departamento de recursos humanos? Queres a minha recomendação? Só deves integrar o departamento de recursos humanos, depende da atividade, mas uma atividade como a tua, eu diria, quando quiseres uma separação entre ti e os funcionários. Ok? Ou seja, porque o objetivo basicamente é esse, é quando a interação com os funcionários já te consome tantos recursos que tu tens que ter uma almofada, tanto para eles como para ti. Certo. Para a relação funcionar melhor, digamos assim. Porque desgasta, não é? O que é que um funcionário quer? Quer sempre mais coisas. O funcionário o que é que quer? Sempre mais coisas e trabalhar menos, é normal. Sim, é. E o que é que tu queres funcionar? Sempre dar menos e que ele trabalhe mais. Ou seja, é um bocado assim. Ou seja, entre aspas, estás a ver? Não quero que as pessoas pensem que as pessoas querem dar menos. Digamos, nós queremos mais rentabilidade. Nós queremos os melhores funcionários. Até podem ser os mais caros, mas que produzam mais que os outros, não é? Sim. Para mim, eu sempre disse que um funcionário caro não são os mais baratos. Estás a perceber entre aspas? Sim. Ou seja, perspectiva a longo prazo, claro, tens que apostar. Mesmo a curto prazo, um funcionário que seja muito caro, há uma razão para ele ser muito caro. Claro. E não é por ele ser incompetente, sabes? Certo. É porque ele é bom. Sim. E esses são os mais baratos. Certo. Os funcionários mais caros. E mesmo no início conseguias manter a filosofia de olhar só para o resultado? O que quer dizer? Ou seja, eu lembro-me que aquele rapaz dos Açores te perguntou aquela questão da produtividade, que ele olhava para e tinha aquela coisa de maximizar o trabalho dele e tu respondeste... Em vez de maximizar o resultado. Em vez de maximizar o resultado. Tu conseguias ter isso logo desde o início? Se eu conseguia ter isso logo do início. Ou se estavas, por exemplo, muito em cima, se estavas muito preocupado? Não, mas as minhas equipas sempre preocupadas. Ou seja, e eu desde o princípio nunca me interessou se a pessoa estava a trabalhar ou não. Porque isto para te contextualizar, eu apanho pessoas com muitos vícios, sejam eles bons ou sejam eles maus, com 30 anos de casa. Nós temos uma mas também taxa... não vais encontrar ninguém perfeito. Nada, eu não estou a dizer. Até vícios muito bons que resultaram. Ao longo do tempo as coisas resultaram. Não há funcionários perfeitos. Às vezes as pessoas chateiam, é assim, tu queres esta pessoa que seja assim, mas depois também queres que não seja assim. Ou seja, não tem lógica. Ou seja, se tu queres com um gajo que seja focado, obcecado, não sei o que mais, ele vai ter outros defeitos
defeitos também, que faz parte da sua personalidade. E o trabalho do administrador é compatibilizar, debaixo do mesmo teto, este tipo de mentalidades e perfis diferentes de pessoas. Porque senão só vais ter toda a gente igual. E não é que tu produzes o máximo valor, tu produzes é com as diferenças. O teu talento está sempre ligado ao teu defeito. Certo. Tu não podes ser super talentoso sem teres um defeito desequilibrado do lado de lá. Certo. Tu agora tens que saber, eu tolero este defeito ou não? Vale a pena. Agora, se estás à procura de alguém perfeito, nunca vais. Não há, não. Nem tu és, nem ninguém é. Nós não somos, nem os nossos funcionários. Certo. Agora, o nosso funcionário é muito bom nisto, mas é mau nisto. Vale a pena? Vale a pena. Ok, então vou tentar lidar com aquilo. Vou tentar arranjar um sistema que aqueles defeitos não brilhem tanto e que se maximize mais os seus talentos, não é? Sim. Então não podes estar sempre a moldar as pessoas também, não é? As pessoas têm que... Eu acho que tu não deves... Acho que as organizações não sabem moldar as pessoas. Certo. Eu acho que deves encontrar as pessoas certas para a tua organização. É outra coisa, não é? Mas tens que definir qual é a cultura e a mentalidade da tua organização. Certo. Agora, se tu exigires, puseres uma organização metafísica que exige demais às pessoas, pode ser que não encontres ninguém para trabalhar lá. Tem que ser uma coisa razoável. Mas tem que te ajustar. Tens que, quando fazes a estrutura da organização, a sua cultura, mentalidade, processos, certo. Tu tens de perceber, eu tenho recursos humanos disponíveis para executar esta visão. Certo. Porque se não há lá fora, significa que o problema está numa coisa que queres fazer uma coisa impossível. Percebes? Então tens que fazer uma coisa próxima do que tu pensas que é possível executar. É como uma casa. Antes de começares qualquer projeto, tens que ver se há tijolos suficientes, senão nem vale a pena começar. Claro. Não é? Essa é a mentalidade. Portanto, o que eu diria, e uma coisa que eu vejo muito, é muito comum, e esse rapaz tinha essa situação, e eu diria que encontrou isso em quase todo lado, porque é mentalidade. Sim. O pessoal tenta maximizar o tempo de funcionário. Sim. E o objetivo não é esse, é maximizar o resultado. São coisas diferentes, podem estar ligadas ou podem não estar ligadas. Ou podem, claro que sim. Pode ser que a maximização do meu resultado signifique o empregado só trabalhar 5 minutos por dia. Certo. Desde que me dê mais resultado. Não, é mesmo isso. Imagina, metes uma gaja boa a atender os teus clientes, era logo o que eu fazia. Eu vou-te dizer, não punha com coisas. Uma rapariga assim mesmo como deve de ser daquelas que atendem nos restaurantes bons. Já tenho. Já tens? Não sei. Top. Não posso pronunciar. Tu já podes. Mas seria, era mesmo tu já podes dizer o que era quiseres. mesmo esta aqui que eu ainda punha, não posso. esta rapariga linda, geneticamente selecionada pelos deuses para fazer esta atividade física. Eu acho que é engraçado é que as raparigas bonitas podem ser modelos, podem atender nos restaurantes, podem fazer um montão de coisas, mas os anões não podem vender a sua cena sem terem piada. Estás a perceber? O anão já é chunga, mas a mulher, ou seja, como é uma coisa agradável, já pode. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Tens que ir na onda? Ou não, podes não ir na banda e comprar uma moto d'água. Agora, pensa assim. Eu nem sei o que é que ia dizer, mas era uma cena. Estavas a dizer, metias uma gaja boa no showroom a atender? Era o que eu punha logo. Para fazer aquela cena de seleção dos clientes, porque é difícil também homem de 50 anos dizer não a uma rapariga, fazer-lhe perguntas se ela for bonita e tal. E qual é o seu contacto e não sei o que mais. E o que é que você procura? E é para construir o quê? É um peiteiro, não sei o quê. Fazer perguntas diferentes. E depois, pensar assim, põe-te nessa posição. O gajo diz, quando tiver que comprar obras outra vez... Se calhar há qualquer coisa nele que diz que tem que ir àquele sítio, não sabe o que é. Depois vai ter problemas em casa, mas é isso, é um bocado por aí, esta questão da gestão. Esta questão da gestão. Opa. Objetivação. Fiquei aqui sem ouvir. Ficaste. Ó, ver se saiu. Esse saiu. Tens que... Tá bom? Já está. Ok. Dei com o ombro. Não, eu estava-te a dizer esta questão da gestão mesmo das pessoas. Eu acabei por não dizer no início, mas o meu avô já faleceu quando eu tinha 18 anos, que era um dos grandes pilares da empresa. Exato. E uma pessoa que sempre me apoiou bastante, uma figura muito paternal, e nesse aspecto tinha um ponto de vista antiga, diferente. Lógico. Toda a gente o respeita, um homem do comércio local, presente na loja desde que abre até que sai, percebes? O meu pai já não tem nada a ver e eu aqui estou no meio termo, porque cresci muito com o meu avô, ainda estou a descobrir um bocadinho esse tipo de... Mas não sei o que é que resulta, lá está, também vou experimentando, só que com pessoas... Essa experimentação é perigosa, percebes? Com pessoas como? Quando a lidar com pessoas diretamente, com funcionários, com colegas de trabalho, percebes? É perigoso porque...
porque pode ser mal interpretado, pode. Não é? Há palavras, há atitudes, estás a perceber que ficam. Tens que envolver o pessoal. Claro, sim, eu tenho tentado muito. E dizeres, e reunias o pessoal era assim: eu gostava de fazer umas experiências, eu sei que o que fazemos funciona. Certo. Eu sei que vocês têm muita experiência, que isto funciona, mas será que podemos em conjunto tentar arranjar aqui, tentar produzir o nosso futuro? Certo. Porque isto todo mundo está a mudar. Ou seja, tentar envolver as pessoas nessa cena. Porque nós não sabemos, nós tivemos, em vez de termos uma maçã, tivemos duas, é bom, não é? Porque temos duas formas de fazer as coisas. Sim. E pedir sugestões às pessoas, o que é que elas acham, o que é que não acham. E eu identifiquei muito com aquilo que tu disseste. O pessoal dá mesmo muitas sugestões, depois começa mesmo a dar muitas ideias, tipo, assim, um gajo até se perde. Apontas e depois meditas sobre elas e dizes, realmente está aqui, e algumas ideias são muito interessantes. Certo. E eu por acaso deixei de pedir ideias há muitos anos na Prozis. E depois também eu percebo porque é que deixei, porque repara, tu pedes às pessoas ideias e o meu trabalho era pensar. Certo. E então todas as ideias que vinham eram iguais, ideias que eu já tinha tido, como é natural, as minhas de primeiro nível, percebes? E então eu depois pensei, isto não é justo, porque eu estou a pedir ideias às pessoas quando elas passam o dia todo a trabalhar e não a pensar. Certo. E a possibilidade de sair uma ideia que eu ainda não tinha pensado é realmente muito baixa, mas pode acontecer. Certo. Houve 2 ou 3 vezes na minha carreira onde o pessoal teve ideias à minha frente e eu fiquei frustrado porque eu disse, fogo, meu, este é o meu trabalho, meu, tu não pensaste nesta cena, és burro, como és mesmo burro, tu não és meio burro, tu és 100%. Meu, não houve momentos assim que eu pensei, mas uma pessoa tem que ultrapassar porque ninguém consegue amarrá-las todas, não é? Mas a sugestão de ideias acho que é uma cena interessante, eu acho que deve ser feito, mesmo que a maior parte delas já sejam ideias que já tenham sido recolhidas. Certo. Acho que nós tínhamos uma cena que dávamos um prémio, quem tivesse a melhor ideia. Era mas como tu já tinhas tido, depois estava tudo ok. Foi muito no princípio da empresa. Eu ainda não, nesse momento, ainda não era tão pensador como depois me tornei. Se calhar só pensava 2 horas por dia, o resto estava a operar. Certo. E então ainda surgiam algumas ideias novas. Nos últimos anos, como 100% do meu tempo era pensar, aí já era mais difícil encontrar uma ideia nova. E só nesse seguimento, não tão relacionado com a empresa, mas depois quando chegas a casa, como é que fizeste essa gestão no tempo em que tu disseste até que não era maluco, mas pensavas demasiado, trabalhavas, ias para casa pensar, como é que é a gestão de um pai, percebes? De um pai e de um marido, digamos assim, numa fase dessas, se puderes dizer. Eu posso dizer, ou seja, eu acho que já disse que eu pré-estabeleci um contrato pré-nupcial com a minha mulher. Isso não é teoria? Não, é verdade. Ok. Não estou a dizer teoria no sentido não é fácil, não é fácil, não é? É melhor ali do que depois, não é? Ou seja, eu antes de casar disse à minha mulher o que é que eu queria fazer e perguntei-lhe se ela queria casar com uma pessoa que tivesse esta mentalidade e esse objetivo, não é? Hoje foi um bom investimento da parte dela. Certo, correu bem. Mas podia não ter corrido bem. A ação valorizou. Valorizou muito. Valorizou muito, certo. Mas a questão é... mas é difícil, porque assim, o nosso tempo é o nosso maior limite. E a mentalidade é esta, sacrificar o presente para teres um futuro melhor. Certo. Meu, se quiseres realmente esse futuro melhor, se o quiseres abraçar... ainda hoje falava sobre com uma pessoa que dizia eu queria fazer este projeto e tal, mas eu tenho um bocado de receio, eu gosto de estar na minha zona de conforto. E eu observei uma coisa, que foi, eu não gosto da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é desconfortável para mim. Por isso é que se calhar eu me movimento tanto. Certo. Acaba por ser a minha natureza. E eu compreendo que se tu gostares de estar na tua zona de conforto, pode ser muito difícil querer sair da tua zona de conforto. Pois. Não é? E eu, como sou assim, e que todos nós somos diferentes, se calhar acabei por usufruir dessa mentalidade de estar sempre desconfortável. Mesmo hoje nunca estou confortável. E tens de ter alguém que acompanhe isso, não é? Tens de ter alguém, acho que é muito importante. Já és casado? Não. Já namoras? Tenho namorado, sim. Pronto, eu acho que isso é uma coisa que eu não sei, tu tens que decidir. Eu acho que pensar a longo prazo é fixe, que é, como eu disse àquele moço, se tu queres ter sucesso e numa dimensão grande, se trabalhares o mesmo com os outros, tens a mesma probabilidade dos outros, sabes? Ou seja, quanto é que de ti estás disposto a dar e quanto tempo, energia e quanta vida. Repara, tu imagina, podes trabalhar os próximos 15 anos, não é? E morrer ao 15º. Quando ias começar a usufruir. Pode acontecer isso. Pensaste nisso? Claro. Mas eu mas eu nunca ia perder.
Sim. Porque o momento mais divertido da minha vida é fazer. Não é descansar, não é passar férias, não é nada disso. Ou seja, para mim, o que eu gosto é de operar, é de desenvolver. É claro que cada vez gosto de coisas diferentes e de um nível diferente. Não me apetece agora começar a Prozis do princípio, nem quero. Claro. Agora penso noutro tipo de cenas e opero não é? Vais organizando, mas sim, pode acontecer isso, mas não é isso que acontece à maior parte das pessoas. Repara, a maior parte das pessoas se calhar faz um trabalho rotineiro a pensar que aos 65 anos vai se formar e se calhar morre aos 55, não é? Certo. Isso é um risco para toda a gente, faz parte da vida humana. Isso é o que dá o valor à vida humana. Agora, também podes ter sorte e ter muito sucesso, como podes ter muito azar, não ter sucesso nenhum. Sim. Envolve sempre tempo e sacrifício. Não há vela sem senão. Mas se tu aprendes a gostar do caminho, também não custa muito. Ou seja, também é motivante, não é? Conseguis fazer coisas, como deves imaginar, eu fiquei contente de tudo que fiz. E começaste a acertar e a ver... Exato, a ter sucesso, não é? E é super divertido e foi uma experiência de vida incrível. Eu já, quando tinha 30 anos, já dizia, já posso morrer. Já vivi tanto. Dizia mesmo isso. Sentia-me mesmo cheio. Porque eu vivi até aos 30 e tal anos, 31, vi muito rápido. Foi mesmo 24 horas por dia. Muito rápido. Porque pensava que ia morrer rápido. Pensava que ia morrer em 2002. E não morri. E a partir comecei a contar os meus dias a partir Mas porquê? Não sei. Pensava que ia morrer. Tinhas essa panca assim de... Eu sei, vou morrer este verão. Pensava que dizias isso a alguém? Não dizia a ninguém. Mas pensava que ia morrer. Um dia fiquei 3 noites sem dormir porque eu pensava que ia morrer naquele fim de semana. mas não morri. E então, a partir dali, como não morri, conto os meus dias a partir daqui. Então, eu já... Imagina, pensaste que vais morrer em 2002. Já passaram 21 anos. É tudo bónus para mim. Está chave. Então, quando eu vivi muito rápido, quando cheguei aos 30, já não me apetecia fazer nada. Certo. Fiquei assim um bocado depressivo, ou seja, e agora? Já não me apetece fazer nada, já fiz tanta coisa. E então fiquei nessa fase, foi uma fase difícil da minha vida. E lá consegui outra vez equilibrar e arranjar motivação, que vem do serviço, eu descobri essa cena do serviço. E então, a partir daí senti-me sempre bem, até hoje, ainda não me senti mal. E graças a Deus, é verdade. Ainda bem. E é isso. Mais alguma coisa? Não. Está top? Olha, adorei a conversa, fizeste perguntas muito interessantes. Okay. Obrigado, eu. Acho que desde já agradecer-te. Não, prazer. Porque, pronto, vim a ouvir o podcast um dia de manhã, aí para o trabalho, e eu pensei, vou mandar mensagem ao Miguel. E acho que foste super aberto, super rápido, abriste logo a mensagem. Rápido! É isso, entregas rápido, tinhas o stock ali prontinho. Exato. E pronto, e agradecer a humildade também de receberes. Obrigado. É um prazer e acho que as tuas perguntas foram muito interessantes para muitas outras pessoas, acho eu. E sou-te sincero, não sei se ainda posso, mas acho que tinha algum receio relativamente, como é um meio de muita concorrência, percebes? Isso. E assim também... pensei um pouco, não em todas as perguntas, depois isto foi fluindo, mas pensei um pouco porque não gosto muito de abrir o jogo e assim, mas acho que foi bom porque é o problema de muito tipo de negócio, esta questão do Mas a questão é assim, ideias toda a gente tem. Difícil de executar. Também é verdade. As pessoas vão ouvir esta conversa, tem aqui um montão de ideias. Quantas é que vão executar? Quantas? O pessoal diz, Miguel, pessoal, parem de me enviar mensagens a dizer que têm uma ideia. Parem. O pessoal manda mensagens há anos. Eu pensei que quando era isso das ideias era pessoal da Prozis, percebes? Não, agora é insuportável. Porque antes o pessoal mandava-me ideias e dizia, Miguel, tenho uma ideia para partilhar contigo. Pá, e uma por dia. Agora é tipo 5 por dia, 6 por dia. Pessoal, eu não quero mais ideias. Eu preciso de executar merdas. Se chegar à minha beira e dizer, Miguel, eu consigo fazer isto. Está aqui a ideia, eu faço isto tudo. Eu, ok. Tudo bem. Agora, se me disserem, tenho uma ideia e depois eu é que tenho que fazer a ideia. Obrigado, mas não. Tipo, são muitas pessoas todos os dias. Não me enviem ideias. Eu não quero ideias. Eu já tenho um montão de ideias em carreira até 2060 para executar. Certo. Portanto, eu não preciso mais ideias. Isto para dizer o quê? Esta conversa que nós estamos a falar, as ideias que tiramos, isto aqui é tudo muito bonito, mas pôr a mão na massa, arranjar a gaja boa, ensinar-lhe como é que se tem que fazer as cenas, pôr a operação a funcionar, e se calhar nem vai funcionar, isso ninguém faz. Isso ninguém faz. Percebes? Fica aí. Tenho que experimentar. Eu vou experimentar, vou contratar e depois digo. Olha, depois diz mesmo. A ver se funcionou. Vou mandar. E mando foto para tu aprovar. Acredita. A primeira, mas não mandes foto, que a minha mulher acho que ela está aqui. Tá?
Não sei. Não, estou a brincar. Ela sabe que eu sou 100% fiel. Está bem, isso. Portanto, olha, muito obrigado. Foi espetacular. Tá. Um abraço.